Certo, começou a gravar. Queria dar boa noite a todos, tá? E agradecer a participação de vocês. É um prazer ter vocês aqui em mais um encontro. A gente já está na terceira semana, né, do nosso evento, e hoje vai ser a quinta palestra, tá certo? Gostaria de lembrar a todos, inicialmente, queria me apresentar, né? Meu nome é Gledson, certo? Eu vou estar mediando hoje a mesa com a Andressa. E aí eu queria lembrar vocês de se inscreverem, tá, no evento de extensão. Então é muito importante que em cada palestra vocês vão lá, se inscrevam para, no final, garantir o certificado, né? Então é de extrema importância que vocês demonstrem lá o interesse de se inscrever. Sempre fica até o dia seguinte da aula, né? Então, vocês têm hoje a aula, vocês têm até amanhã para se inscrever. Então, não se esquece. E aí, quando for para se inscrever, vocês procuram um ciclo de palestras em psicobiologia da atividade física, né? Aspectos teóricos e práticos de abordagem comportamental na atividade física e exercício físico, certo? Além disso, vocês podem acessar as informações no nosso Instagram, que é @psicofísio. E lá vocês conseguem também acessar informações, né, sobre o ciclo de palestras. Além disso, vocês também têm a possibilidade de entrar no grupo do WhatsApp, que foi feito para esse ciclo de palestra, né? A gente também serve também como um canal de informações, tá certo? Então, inicialmente, após as apresentações, eu gostaria de apresentar a Andressa, certo? A Andressa, ela é graduada em Educação Física pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Ela, recentemente, finalizou o mestrado em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física pelo UFRN. Ela faz parte do grupo de pesquisa em Psicobiologia da Atividade Física, também da UFRN, né? E tem como área de interesse a investigação dos aspectos relacionados na atividade física na saúde humana, como foco na neurociência comportamental, certo? Andressa, pode ficar à vontade, tá, para iniciar a sua fala. As perguntas, pessoal, a gente coloca no chat, tá? E ao final a gente organiza para ir informando a Andressa para ele poder estar interagindo com a gente, tá bom? Então, Andressa, uma boa apresentação, tá? Daqui a pouco aí, nos comentários. Certo, então, só contextualizando assim um pouquinho, né, antes de iniciar falando sobre essas teorias cognitivas sociais, né, eu estudo sobre essas variáveis cognitivas desde a época da graduação, né, inclusive a minha segunda participação em eventos científicos na graduação, né, e também apresentação de trabalho, foi aqui em Natal, né, no qual eu apresentei um trabalho sobre motivação e exercício físicos em idosos, né, que eu fui premiada com esse trabalho. Então, a partir daí que começou todo esse meu interesse, né, estudo sobre essas variáveis cognitivas sociais, né, que se intensificaram ao longo do mestrado, mas que eu tenho muita intenção, né, de dar continuidade no doutorado, né, então o foco da palestra de hoje não vai ser abordar assim, esses aspectos neurobiológicos, tá? E nem neurocognitivos do exercício físico ou da atividade física, porque eles já foram bastante abordados, né, nas palestras anteriores de uma forma muito rica, né, sobre várias perspectivas. Então a gente vai fugir um pouquinho desses aspectos neurobiológicos, neurocognitivos e estudar um pouco, né, focar nos construtos psicológicos, né, na investigação do comportamento da atividade física e do exercício físico. Então, esses construtos psicológicos, eles são fortemente abordados nas teorias cognitivas sociais, tá?
Então, como tópicos, né, da palestra de hoje, eu vou falar uma breve contextualização das teorias cognitivas sociais, tá? Posteriormente, vou estar falando um pouquinho da teoria cognitiva social ou teoria da autoeficácia, que é de Bandura, que vai dar um foco muito grande na expectativa de autoeficácia. Teoria do comportamento planejado, que o foco maior dela vai ser sobre a intenção, né, do comportamento, o modelo transteórico, que já vai numa perspectiva de estágios, né, de mudança comportamental, e posteriormente o modelo de mudança integrado, o I-Chang Model, tá? Esse modelo, basicamente, ele vai ter alguns construtos, né, ele vai pegar, beber da fonte de alguns construtos dessas teorias que eu vou dar um enfoque, tá? E posteriormente eu vou estar falando um pouquinho de que forma, né, a gente pode estar aplicando dentro da nossa área, né, dentro da área da saúde, dentro da área do exercício físico. Ao longo da explicação dessas teorias, eu vou estar exemplificando também sobre o exercício físico. Então, essa aplicabilidade na educação física, né, ela vai estar sempre ao longo da minha fala. Antes da gente começar, né, a falar sobre essas teorias cognitivas sociais, é importante a gente conhecer assim um pouquinho o que é o comportamento, né? Então, o comportamento humano basicamente é uma interação complexa, tá? De três componentes principais, que são as ações, a cognição e as emoções, tá? Então, uma ação, né, pode ser considerado com tudo que pode ser observado, seja tanto a olho nu ou medido por sensores fisiológicos, por exemplo. Então, a ação é uma iniciação ou transcrição ou transição de um estado para o outro, né? E ele influencia essa ação, que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente, que vai representar a tomada de decisão, ela é extremamente importante para entender, né, esses construtos psicológicos da autoeficácia, da intenção, de motivação, por exemplo. As cognições, elas vão descrever pensamentos, descrever imagens mentais, por exemplo. Então, a cognição, ela vai incluir diferentes processos cognitivos, né? Como já foi bastante abordado nas palestras anteriores, como, por exemplo, a aprendizagem, a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio, né? A tomada de decisões, né? Então, quando a gente fala agora um pouquinho sobre as emoções, né, é um pouquinho mais complexo, porque vai envolver qualquer experiência consciente, por exemplo, né, que pode ser caracterizada por intensa atividade mental, por sentimento que não é resultante de raciocínio, por exemplo, né, até mesmo do conhecimento, tá? Então, uma emoção basicamente é uma reação, tá, de estímulos ambientais e cognitivos, que produz tanto experiências subjetivas como alterações neurobiológicas, por exemplo. Então, é difícil dizer qual é a causa e qual é o efeito do comportamento, né? Porque as ações, as cognições, a emoção, elas estão conectadas, né? Então, quando a gente fala em comportamento, a gente precisa considerar como ele é adquirido. Então, a forma como o comportamento é adquirido vai perpassar pela aprendizagem, tá? E a aprendizagem, ela vai denotar qualquer processo de aquisição de novas habilidades, por exemplo, de conhecimento, de preferências, de atitudes, de regras sociais, que também são construtos psicológicos. Então, quando a gente fala em comportamento, né, a gente tem sempre que pensar que não é algo simples, né, de estar tomando essa decisão de definição, porque comportamento humano é algo muito complexo, né? Quando a gente fala em ação, só retomando um pouquinho, né, a gente está falando de tomadas de decisão, tá? E é sobre essas tomadas de decisão que as teorias cognitivas sociais se fundamentam para explicar o comportamento, tá? Então, basicamente, né, essas tomadas de decisão, elas vão perpassar por dois sistemas, que é o sistema 1 e o sistema 2, tá? Que eu vou estar falando mais um pouquinho à frente.
tá? Para tomar a decisão comportamental, seja para atividade física, seja para uma boa alimentação, seja para diversos aspectos do comportamento humano. Tá? Então, quando a gente fala em teorias cognitivas sociais, a gente está falando sobre ações através de tomada de decisão, tá? Para a explicação dos comportamentos. Então, o sistema 1 e o sistema 2, né, eles são bem representados nesse livrozinho, chamado aqui Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, tá bom? O Daniel, ele vai propor que existem dois sistemas que determinam como tomamos as nossas decisões, tá? O sistema 1, ele é mais automático, vai exigir pouco ou nenhum esforço, né? O Daniel ele vai falar que o sistema 1 ele vai ter um exagero na consistência emocional, que ele vai chamar de efeito Halo, tá? Então, essa consistência emocional vai perpassar por questões afetivas, né? De gostar ou não de um objeto de estímulo, por exemplo, o exercício físico, né? Então, o sistema 1, ele é mais rápido, tá? Do que em comparação ao sistema 2, e eles dois vão funcionar, né? Vão interagir, eu vou estar falando um pouquinho mais à frente, né? Sobre a questão de modelos de processo dual, só dando uma sintetizada, né? Que eles vão funcionar em conjunto, né, para essa tomada de decisão para a mudança comportamental, tá? As teorias cognitivas sociais, elas não dão enfoque no sistema 1. Elas vão ser totalmente enfocadas, né, no sistema 2. O sistema 2, ele vai exigir uma atenção, vai exigir mais esforço cognitivo, né? E ele vai ser controlado por pensamentos e ações. Quando a gente controla esses pensamentos e ações, a gente torna crenças, atitudes e intenções, tá? E através dessas crenças, das atitudes e das intenções, né? Que parte desse comportamento são expressos, né? Pode ser tanto de uma forma suprimida como de uma forma modificada, tá? Então, o sistema 2, ele é o único que pode seguir regras, comparar objetos com base em diversos atributos e fazer escolhas deliberadas a partir de opções, tá? Então, o sistema 2, ele vai ser responsável por nosso eu consciente, né? A gente vai fazer julgamentos e escolhas, né? A gente vai decidir o que pensar, né? Controlar os nossos pensamentos de uma forma mais ordenada através do sistema 2, tá? E o sistema 2 também tem operações trabalhosas, ou seja, vai demandar uma maior capacidade, né, mental para a gente tomar as decisões. E sobre essas operações trabalhosas, né, que falam que o sistema 2 ele vai exigir mais esforço, tá, para a gente tomar as nossas decisões. E esse esforço, ele está totalmente relacionado com a questão de autocontrole, né, que o professor Felipe na palestra da semana passada falou muito bem, também as meninas que falaram sobre funções executivas, né? Então, o autocontrole, só de uma forma sintetizada, né, vai ser a nossa capacidade mental de alterar, de modificar, de mudar, anular os nossos impulsos, tá? Os desejos e respostas habituais. O autocontrole, ele vai ser um dos componentes das funções executivas, né? Como, por exemplo, as funções executivas, eles serão os processos envolvidos na coordenação, né, e o controle do comportamento direcionado aos objetivos, como, por exemplo, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, como já foi bem abordada nas palestras anteriores, tá? Então, quando a gente fala em sistema 2 e relaciona com as teorias cognitivas sociais, a gente está falando também de autocontrole. Não tem como fugir disso. A gente está falando sobre as tomadas de decisões, né, que a gente faz também perpassando pelo autocontrole. Mas qual é realmente, né, a relação do sistema 2 com as teorias cognitivas sociais, né? Então, as teorias cognitivas sociais, elas são embasadas por processos relacionados totalmente relacionada aos processos ligados ao sistema 2, tá? Por quê? O sistema 2, como eu tinha comentado com vocês, ele é conscientemente regulado.
ele vai ser deliberativo, vai ser mais intencional, vai envolver processos baseados em atitudes explícitas, e são essas atitudes explícitas que ela vai pertencer a essas variáveis psicológicas, esses construtos psicológicos. Então, as atitudes explícitas serão a autoeficácia, vai ser a intenção, vai ser a motivação, vai ser as atitudes, né, que se dividem em benefícios percebidos, como, por exemplo, os benefícios da atividade física, e vai envolver os contras percebidos, né, que é as desvantagens de determinado comportamento. Então, essas atitudes explícitas, né, que tem total relação com essas teorias cognitivas sociais, elas vão representar a disposição favorável ou desfavorável para algum objeto de estímulos, como as pessoas, lugares, coisas, por exemplo. Então, essas teorias, elas sugerem que o comportamento, né, vai ser, em grande parte, uma função dos resultados esperados de forma favorável versus desfavorável, e também da confiança da gente realizar o comportamento. E tudo isso vai ser representado através da nossa intenção consciente, ou seja, né, de um processo mais deliberativo que se relaciona, né, com esses processos do sistema 2. Então, quando a gente fala de teoria cognitiva social, a gente está falando sobre esses processos do sistema 2, né, a gente está falando também sobre autorregulação, que, né, explicam todos esses fundamentos e também a mudança comportamental, da tomada de decisão, né, das atitudes explícitas, e das teorias cognitivas sociais. Tranquilo? Antes de eu começar a falar sobre as teorias cognitivas sociais, é importante a gente conhecer que existem outras teorias, tá, que explicam essa mudança comportamental da atividade física. Essas teorias, elas não são específicas da atividade física, tá? Basicamente, a gente bebe da fonte da psicologia, tá? Então, para explicar vários comportamentos de saúde, seja da atividade física, seja do comportamento sedentário, seja da questão do consumo de bebidas alcoólicas, né, de cigarro, de alimentação. Então, a gente sempre acaba bebendo um pouquinho dessa fonte, dessas teorias, para explicar o comportamento da atividade física, tá? Então, dentro dessas 4 teorias, a cognitiva social foi a primeira a ser criada e a que mais se destaca, tá, atualmente. Se destaca em relação à quantidade de publicações, né, sobre diversos aspectos dessa área da saúde. A teoria humanística, vocês conhecem, aquelas que falam sobre motivação, os níveis de motivação. Então, por exemplo, aquela teoria da autodeterminação, de Deci Ryan, ela que divide a motivação em intrínseca, extrínseca, não sei se vocês já ouviram falar, ela faz parte, né, dessas teorias nessa classificação de humanística. A teoria socioecológica é algo que está em expansão também, tá? Então, basicamente, ela vai ser interconectada com o meio ambiente, com o indivíduo e com a questão de política social também, tá? Já o processamento duplo é o que está mais em expansão. O modelo de processamento duplo é como se fosse uma melhora das teorias cognitivas sociais, porque ele vai perpassar pelos 2 sistemas, pelo sistema 1 e pelo sistema 2, para a explicação do comportamento. Por exemplo, dentro do modelo do processo duplo, a gente já tem teorias específicas para explicar o comportamento da atividade física, como, por exemplo, o próprio Eckhart, salvo engano, em 2018, né, ele criou essa teoria de processamento duplo com foco no afeto, tá? Então, dentro dessas 4 teorias, a do modelo de processamento duplo é que está em expansão e é mais promissora para entender o comportamento da atividade física, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso foco, tá? Que são as teorias cognitivas sociais, tá?
Esse livro, ele é bem bacana, tá? Que é um livro literalmente do ABC das teorias de mudança comportamental. Não é um livro específico para atividade física, tá? É um livro da psicologia, mas basicamente ela vai resumir aqui as 83 teorias existentes, tá? Que explicam o comportamento da atividade física através dessas teorias cognitivas sociais. Então, basicamente, né, essas teorias cognitivas sociais, elas serão, vai envolver expectativas focadas em comportamento, vai envolver, como, por exemplo, as vantagens e desvantagens do exercício físico, a expectativa de resultados, né, ou também na capacidade de realizar o comportamento, tá? Para derivar algum resultado, como, por exemplo, a expectativa de autoeficácia. Eu estou falando assim para vocês, intenção, expectativa de autoeficácia de uma forma mais objetiva, porque a gente vai estar falando sobre isso, tá? De uma forma mais detalhada posteriormente, quando eu começar realmente a falar de algumas teorias. Não são essas 83, tá? Só são 3, que são as mais utilizadas para entender o comportamento da atividade física, tá? Que eu só estou mostrando para vocês a quantidade de teorias existentes, e isso também já explica a grande quantidade de publicações que tem sobre essa perspectiva, tá? Então, de uma forma resumida, né, essas teorias cognitivas sociais, elas vão focar na expectativa focada em comportamentos, na capacidade que a gente tem de realizar o comportamento, e tanto essa expectativa como essa capacidade, elas vão se transformar em intenção para agir, tá? Que vai ser determinada pela ação comportamental real. Então, de uma forma aqui, ó, elas vão enfatizar a reflexão, a racionalidade e os objetivos comportamentais, ou seja, são fundamentadas também no sistema 2. Dentro da educação física, somente 3, tá, teorias são mais utilizadas. É o top 3, daquelas 83, para explicar o comportamento da atividade física, tá? Como demonstrado aqui no estudo do Ryan e Rodgers, tá bom? A expectativa de autoeficácia, né, a teoria da autoeficácia, ou também conhecida como a teoria cognitiva social, ela vai dar um enfoque maior nessa variável cognitiva da autoeficácia. O modelo transteórico, tá? Ele não vai, sim, focar em uma dessas variáveis, tá? Basicamente, ele vai trabalhar muito com a questão da motivação, através de alguns estágios, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês. O modelo transteórico é o mais utilizado, tá? Ele é utilizado tanto na questão para treinamento de força, de musculação, tanto para saúde coletiva, tanto para a área educacional direcionada ao exercício físico. E a teoria do comportamento planejado, o foco maior dela é na intenção, tá? O modelo integrado, que é o modelo White-Chang, ele vai basicamente pegar as principais variáveis cognitivas, que vai ser o quê? A intenção, a autoeficácia e a motivação, eu coloquei aqui até em destaque, tá? Para explicar essa mudança comportamental da atividade física. Então, a gente entra agora, né, na teoria cognitiva social de Bandura, tá? Que é a teoria também conhecida como teoria de autoeficácia. Então, essa teoria de autoeficácia, ela vai perpassar por mecanismo de expectativa de resultados, tá? E também pelo controle comportamental percebido, que é alinhada com essa crença de autoeficácia, elas vão influenciar no comportamento. Então, a expectativa de autoeficácia, ela vai se referir à percepção da capacidade de realizar um determinado comportamento, no qual, quanto maior for o senso de autoeficácia, maior será dedicada à execução de determinada atividade. Então, basicamente, a autoeficácia é a crença na capacidade de executar tarefas, né, que perpassam por interações psicológicas, fisiológicas e ambientais. Então, a autoeficácia não é uma variável cognitiva que não modificável, a gente pode estar trabalhando ela,
ao longo de intervenções. Então, quanto maior o senso de autoeficácia, mais ela vai se relacionada com comportamentos de saúde, tá? Dentro da nossa área. Por exemplo, pessoas que têm uma maior expectativa de autoeficácia, elas têm menos risco de ter doenças crônicas não transmissíveis. Olha só que interessante. Porque se elas se sentem capazes de fazer exercício, vai ficar mais fácil, né, para elas incluir esse tipo de comportamento na vida delas, tá? Então, a expectativa de autoeficácia é um dos determinantes cognitivos sociais mais forte para a gente estar trabalhando e estar aplicando nas nossas intervenções e no nosso dia a dia, tá? Seja na academia, seja com aluno lá personal, seja na escola, tem muito trabalho também que fala sobre essa questão desses construtos no ambiente escolar. Enfim, então a gente pode estar incluindo, né, essa variável em diversos aspectos, né, de atuação do campo da atividade física. Aqui está um breve resumo, tá, de como ela está sendo aplicada na atividade física, que foi o que eu acabei falando para vocês, tá? Então, ela está totalmente direcionada, né, ela tem uma ligação muito forte com o comportamento da atividade física, com a prática da atividade física. Então, existem duas construções primárias, né, da autoeficácia, como eu tinha falado com vocês, que é em relação a essa expectativa de resultados, tá? Que basicamente são as consequências prováveis que irão ocorrer com o resultado de algo, tá? Então, a expectativa de autoeficácia, ela está totalmente relacionada com o comportamento da atividade física, tá? Mas ela também se relaciona com essas expectativas, com objetivos, então é algo muito amplo, tá? Mas de uma forma geral, ela é um construto que é bastante interessante para a gente estar trabalhando, né, incluindo nessa avaliação comportamental, tá? Na nossa atuação profissional. Aí a gente chega na teoria do comportamento planejado, tá? Que o foco maior da teoria do comportamento planejado é justamente a intenção, tá? E é sobre essa intenção que eu vou estar falando mais com vocês, tá bom? Então, a teoria do comportamento planejado, ela vai se basear na expectativa de valor, que basicamente é a força e avaliação de uma crença, né? Propondo que o envolvimento da atividade física, ele pode ser predito diretamente pela intenção de se envolver no comportamento, sendo que a intenção é prevista por atitudes, normas subjetivas e percepção de controle comportamental, tá? Essa atitude são a avaliação dos nossos comportamentos, como, por exemplo, perceber os benefícios da atividade física ou as desvantagens da atividade física. Ah, eu faço exercício porque é importante para a minha saúde. Eu não faço exercício porque ele é muito caro para mim, né? Tá pagando uma academia para estar fazendo exercício físico, por exemplo, né? Eu dei 2 exemplos aí da vantagem e o outro da desvantagem da atividade física, tá? As normas subjetivas, elas são a expressão social percebida para realizar o comportamento, que pode ser influenciada pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Então, as normas subjetivas, elas podem acontecer desde a nossa percepção, que o meu colega, o meu parceiro, né, a minha família fazem exercício físico, e até mesmo a opinião dessas pessoas, né, em relação se eu devo ou não fazer exercício físico, se eu faço ou não exercício físico, tá? Então, essas normas subjetivas, elas também influenciam no comportamento da atividade física, tá? Então, é importante a gente estar falando sobre elas também, né? Porque o meio que a gente vive influencia no nosso comportamento também, né? E muitas vezes de uma forma que a gente nem percebe, tá? A percepção, né, do controle comportamental, basicamente é você perceber, assim, como é que está a sua prática do exercício físico, o que você precisa fazer ou não para melhorar, para modificar. Então, é a percepção que a gente tem em relação ao exercício físico.
E tanto as atitudes, as normas subjetivas e essa percepção de controle comportamental, elas vão influenciar na intenção, tá? Na intenção racional, que, consequentemente, influencia no comportamento. Dentro desses construtos que eu já comentei com vocês, que é a autoeficácia, as normas subjetivas, as atitudes, a intenção, na literatura, é considerado o determinante mais proximal do exercício físico, tá? Então, de todas essas variáveis cognitivas, desses construtos psicológicos, a intenção, tá? Através já de estudos de meta-análise, de revisão sistemática, né? Ela foi considerada o construto mais que aproxima do comportamento da atividade física. Mas tem um probleminha com ela, né? Porque ela vai explicar somente 33% dessa variabilidade do comportamental da atividade física. Então, aí a gente entra em uma barreira, tá? Chamada de gap, tá? Então, esse gap, basicamente, é a nossa intenção que não se transformou em ação, que não se transformou em comportamento, em prática de atividade física, tá? A intenção é o primeiro passo para você começar a fazer algo, tá? Se a gente não tem intenção, a gente não vai colocar em prática, né? Por exemplo, eu tenho intenção amanhã de fazer exercício físico, é algo que eu planejo, né? Mas pode acontecer várias questões que vai envolver a autorregulação, que vai envolver a questão da minha autoeficácia, o quanto que eu vou estar cansada nesse dia, que pode implicar de eu ir ou não fazer exercício físico, tá? Mas a intenção é o primeiro passo, tá? Para a gente começar algo, nesse caso, da prática do exercício físico. Então, como eu tinha comentado para vocês, a intenção é o determinante mais proximal do comportamento da atividade física, explica 33% dessa variabilidade, mas existe uma barreira chamada gap, tá? E esse gap, ele pode ser influenciado por uma série de fatores. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui, mas, por exemplo, pode ser demonstrado por sentimentos de obrigação moral, por arrependimento antecipado de não agir, né? Por conflito entre o que as pessoas querem fazer e o que elas sentem que devem fazer, né? Aí, nesse aspecto, entra a questão do sistema 1, né, que é um processo mais automático, afetivo, né, entre a questão de controle inibitório, por exemplo, tá? E também vai envolver a autopercepção de uma pessoa que não faz exercício, né? Essa autopercepção pode influenciar ela, já não faço, não sou capaz, né? Não vou. Então, todos esses fatores, eles vão aumentar essa probabilidade de distorcer as intenções reportadas. Por mais que a intenção seja o determinante mais proximal do comportamento, pode existir um caldeirão de motivos, né, que pode comprometer a realização, tá? Então, intenção, são decisões para agir que se concentram em um objetivo, tá? Então, as intenções, elas são mais propensas em ser traduzidas em comportamento quando a gente planeja, tá? Então, utilizar estratégias de metas e objetivos, tá? Tanto de curto como de longo prazo, é extremamente importante para a gente começar a colocar a nossa intenção em comportamento, tá? Só que essa estratégia de metas e objetivos para colocar a nossa intenção em comportamento vai existir uma série de fatores, tá? Aqui. Então, aqui a gente tem 3 problemas chaves, tá? Que são responsáveis por a gente não conseguir colocar a nossa intenção em ação, tá? Que é essas que estão em destaque em laranja. Tá? Então, o primeiro problema deles é justamente essa falha em a gente iniciar os objetivos, que pode perpassar por diversos subproblemas. Aqui tá alguns exemplos, como esquecer de agir, né? Perder as oportunidades para agir, aquela história, só mais 5 minutinhos aqui sentado no sofá, tá? Aí você vai procrastinando, vai deixando o tempo passar, quando vê, já
já foi a oportunidade de você agir, né? Chegou o tempo de você estar fazendo outras coisas, tá? E também na falha no envolvimento de comportamentos preparatórios, né? O comportamento da educação do exercício físico, ele é algo muito complexo, né? Porque vai exigir uma série de subcomportamentos, como por exemplo, desde você se planejar em um dia anterior de colocar o seu tênis lá em algum local que você vai lembrar de pegar para ir fazer exercício físico, né? Isso para você conseguir estar lembrando disso já é extremamente difícil. Então, essa falha de se envolver em comportamentos preparatórios pode implicar da gente iniciar em falhar, iniciar os nossos objetivos e metas em relação ao exercício físico, tá? Se a gente consegue iniciar o exercício físico, a gente pode ter outro probleminha de transformar a nossa intenção em ação, né? E, consequentemente, em um hábito, que é manter esses objetivos, tá? Então, a gente pode falhar no monitoramento, por exemplo, do progresso dos objetivos e metas, por isso que, para uma pessoa que é extremamente tem dificuldade de transformar suas intenções em comportamentos, tá como um manual, tem muitos aplicativos que você vai marcando, assim, né, o dia que você fez exercício físico, é extremamente importante. E até mesmo um caderninho e anotando, assim, os dias que você foi e monitorando esse seu progresso, tá? Então, por exemplo, tem a baixa força de vontade, que pode implicar de você não transformar, né, de manter esse comportamento do exercício físico, e posteriormente tem a questão da falha em estabelecer esses objetivos. Então percebam que são várias decodificações, então não é tão simples transformar as nossas intenções em comportamentos, né? Então, dependendo do que você quer, né, esse falhar em estabelecer, por exemplo, se o objetivo ficar muito distante do resultado desejado, que aí seria um dos subproblemas, como, por exemplo, eu quero emagrecer em um mês, né? Projeto verão, quero emagrecer em uma semana. Isso vai ser um objetivo meio que extremamente difícil, né? Extremamente desprazeroso para você transformar ele em ação e conseguir alcançar o seu objetivo. Então, é importante, né, a gente conhecer essa questão desses processos, né, de transformar a nossa intenção em comportamento. Então, o que é que a gente poderia fazer para estar melhorando isso, né? Iniciar a busca dos objetivos, a gente precisa lembrar de agir, né? Instigar o comportamento preparatório, né? Tornar ele mini hábitos, por exemplo, né? Na busca por objetivos, a gente está monitorando através de todos esses meios que eu falei com vocês, mas existem vários outros. Cada pessoa pode achar a sua melhor forma de estar trabalhando com isso, certo? E de concluir a busca por objetivos, garantir que o seu resultado desejado foi alcançado, né? Então, tem que ser meio que realista com seus objetivos, com as suas metas, né? Se eles podem ser alcançados em um curto período, em um longo período. E tudo isso é extremamente importante, né, para você transformar essa intenção em ação do comportamento da prática do exercício físico, tá? Aí a gente entra no modelo transteórico. Eu peguei aqui até uma imagem da Thaís, eu achei muito legal isso que a Thaís fez, né, lá no Instagram, que ela dá de ciência, né, o Neuromotor, que a Thaís resumiu aqui de uma forma muito legal, né, todo esse processo dos estágios da mudança comportamental através do modelo transteórico, tá? Então, o modelo transteórico, ele basicamente é um modelo biopsicossocial, desculpa, que tem 6 estágios. O primeiro dele é a pré-contemplação, que não pretende agir no futuro próximo. Eu não quero fazer exercício físico no futuro próximo, não estou nem aí. Tem o estado de contemplação, né? Pretende mudar nos próximos 6 meses. Daqui a 6 meses eu quero estar fazendo exercício físico. Tem um estágio de preparação, pretende agir no futuro imediato. Semana que vem ou amanhã eu vou fazer exercício físico e vou tentar manter essa constância. Tem a ação, né, que fazer modificações claras e precisas no estilo, que fazem modificações claras e precisas no estilo de vida, tá?
Tem a fase de manutenção, que basicamente é a manutenção do comportamento, né? E é um trabalho para evitar recaídas. E a terminação, tá? Que é como se fosse uma queda, aqui a desistência desses 3 estágios. Então, a Thais aqui, ela resumiu de uma forma muito legal, porque, ó, o estágio pré-contemplação nem pensa sobre, tá? Uma pessoa totalmente sedentária, ela não vai pensar nem sobre o exercício, né? O estágio de contemplação, ela vai pensar sobre, ó, daqui a algum tempo eu quero fazer exercício. Tem o estágio de preparação, se organiza para, tá? Ela vai tentar implementar todo aquele processo dos objetivos, das metas, por exemplo, da intenção para transformar ela em comportamento do exercício físico, tá? Tem o estágio da ação, tá? Que ele vai experimentar. Esse estágio da ação já vai, assim, para ser com os indivíduos ativos, né? Então, vou estar saindo desse meu quadro de sedentária para ir fazer algum exercício físico, tá? E também o estágio de manutenção, né? Vai mudar o comportamento, ou seja, vai ser fisicamente ativo, né? Vai conseguir estar atingindo as recomendações da prática do exercício físico para a saúde, que é de 150 minutos de atividade física moderada, por exemplo, né? Então, ele vai estar em um período de prática de exercício físico maior que 6 meses. Então, aí ele já vai ter aderência com esse comportamento, tá? Esse modelo transteórico, talvez porque ele seja, assim, mais detalhado, talvez mais de fácil aplicação, ele é extremamente utilizado dentro da educação física, tá? Então, naquela classificação dos top 3, o modelo transteórico, né, contando com as publicações que já existem, a aplicabilidade, tá, também, ele estaria como número 1. Aí a gente entra em um modelo que basicamente é a integração desses principais construtos, porque percebam que tanto no modelo o modelo transteórico vai pegar muita questão da motivação também, tá? Mas, por exemplo, na teoria cognitiva social e na teoria do comportamento planejado, a gente tem 2 construtos que são extremamente fortes para a mudança comportamental da atividade física, que é a intenção e a autoeficácia. Então, esse modelo integrado, basicamente, ele vai pegar um pouquinho de cada fatores desse, né, vai perpassar por essas teorias e juntar, tá? Dentro dessas 83 teorias, basicamente elas vão se assemelhar mais do que vai diferir, tá? Então, basicamente, esses modelos de mudança integrados, eles vão fazer isso, vai pegar os principais construtos e fazer uma teoria só. Então, por exemplo, aqui no modelo I Ching, o foco maior vai ser na motivação, é como se a motivação fosse a intenção, tá? Então, essa motivação, ela vai ser influenciada por fatores de atitudes, tá? Fatores, acho que essa imagem aqui fica melhor. Por normas sociais, que são as influências sociais, e pela expectativa de autoeficácia. Então, através desses fatores motivacionais, né, eles vão passar por alguns estados de intenção, que aí entra o pré-contemplação, contemplação, preparação, aquele está bebendo da fonte do modelo transteórico, tá? E, consequentemente, né, passar por vários aspectos, como, por exemplo, de tentativas de manutenção, de barreiras, né, para transformar o comportamento em ação mesmo, tá? Então, a motivação são os processos que instigam e sustentam atividades direcionadas ao objetivo. E a motivação, ela é um determinante muito forte também, tá? Para a mudança comportamental. A motivação, ela perpassa ela pode ser influenciada por vários fatores, como, por exemplo, a autoeficácia. Se eu tenho uma autoeficácia alta, digamos assim, eu posso ter uma maior motivação. Então, muitas vezes a gente separa esses construtos, essas variáveis, só como uma forma para ficar melhor para a compreensão, tá? Mas uma coisa que é importante é saber que elas estão interrelacionadas. Não tem como separar uma coisa da outra, tá? Nesse processo do comportamento. Então, o modelo Ai Chang, que é de Vryas, eles vão falar que os comportamentos são resultados de intenções, tá?
tanto de contemplar essa mudança comportamental rapidamente, que ele chama de contemplativa, como de não contemplar a mudança comportamental, que é não contemplativa, tá? E também habilidades, tá? De que é a capacidade de realizar e planejar ações específicas para alcançar o comportamento. Essas habilidades, elas são influenciadas pela motivação, e a motivação são influenciadas por fatores de atitude, de normas subjetivas e de expectativa de autoeficácia, tá? Como eu já tinha comentado com vocês. Na literatura da atividade física, existem somente 2 estudos, tá, que investigou esse modelo White-Chang, dentro não só das teorias cognitivas sociais. O que é que ele fez? Ele investigou através do modelo de processamento dual, tá, que é o modelo que vai falar sobre o sistema 1 e sobre o sistema 2. O sistema 2, o mais racional, que é o que a gente está vendo agora, dessas teorias cognitivas sociais, e o sistema 1, né, que é um processo mais automatizado, tá? Então, basicamente, esse modelo de processamento dual, que é, né, algo que está em expansão, que é bem promissor, né, para o estudo do comportamento da atividade física, na literatura só tem 2 estudos, só que tem uma limitação, né, que eles utilizaram questionários autorreportados para aferir os níveis de atividade física, que muitas vezes pode subestimar. Então, através disso tudo, que a minha pesquisa de mestrado se fundamentou, tá? Que, de uma forma bem resumidinha, foi isso aqui que a gente fez no laboratório, né? A gente investigou as influências das atitudes implícitas, que seria esse sistema 1, tá? E as atitudes explícitas, que são esses construtos cognitivos sociais, tá? Sobre atividade física espontânea e comportamento sedentário, tá? Aferidos por acelerometria. Então, a gente tenta preencher a lacuna, né, que estava na literatura em relação ao comportamento sedentário, e tanto da atividade física e do comportamento sedentário aferidos por essa medida direta, tá? Que é o acelerômetro, que representa, assim, os níveis mais objetivos de comportamento da atividade física de quem usa, né? Então, basicamente, a gente fez uma coleta, tá, de 255 pessoas que autorreportaram ser fisicamente inativos, tá? Então, aqui está o questionário somente das atitudes explícitas, que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Nessas atitudes explícitas, a gente utilizou esse modelo integrado, tá? De benefícios percebidos, contrapercebidos, autoeficácia. Norma social e modelagem social são as normas subjetivas, ou seja, a pressão percebida sobre determinado comportamento de outras pessoas, tá? E também a intenção. Então, nessa amostra, né, 81,2% foram bons percebedores dos benefícios da atividade física, tá? Porém, eles tiveram uma baixa autoeficácia e uma alta intenção em atingir os níveis de atividade física adequado para a saúde. Então, o que a gente encontrou, né? Essa tabelinha aqui, ela é uma tabelinha que tem 2 modelos, tá? A gente utilizou umas análises de associação, tá? Como uma variável, ela pode influenciar na outra. O quanto que um aumento de uma variável, essas variáveis a gente está chamando sobre os construtos psicológicos, tá? Que são os benefícios percebidos, os contras percebidos, por exemplo, tá? Então, tudo que está aqui abaixo do AFM são esses construtos psicológicos, tá? Até a questão da intenção-direção, tá bom? Então, essas variáveis, a gente quer ver o quanto que elas, né, vão modificar os níveis de atividade física moderada. Os níveis de atividade física moderada, porque a gente sabe da importância, né, da atividade física moderada para a saúde. Então, aqui a gente tem o modelo 1 e o modelo 2, tá? Esse modelo 1, a gente fez as análises, como assim, tirando o sexo e a idade. Aí, o modelo 2, a gente adicionou nessas análises o sexo e a idade. Por quê? O sexo e a idade, eles podem influenciar nos níveis de atividade física, tá? No final, assim, de todas essas variáveis que tiveram associações, né, o quanto que ela subiu, aumentou o nível de atividade física,
foi a autoeficácia e a intenção. Ou seja, aqui já demonstra que realmente esses construtos são extremamente fortes, né, para a explicação do comportamento da atividade física moderada e, consequentemente, para a saúde, tá? Então, quanto maior a expectativa de autoeficácia que foi dessas 255 pessoas, maior foi os níveis de atividade física moderada. E com a intenção, aconteceu a mesma coisa. Aqui a gente não entrou no gap, né? No gap, a barreira entre intenção e comportamento. Mas eu quis mostrar isso para vocês justamente assim, porque a gente tentou preencher essa lacuna que já tinha na literatura e a gente identificou, né, falando só sobre a autoeficácia e a intenção, que realmente elas são os determinantes mais proximais do comportamento. A gente identificou outras coisas aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês, né, foi só sobre esses fatores, certo? Aí a gente entra na aplicabilidade da educação física, tá? Como eu tinha comentado inicialmente, eu já ia falar assim, falar de uma teoria e já relacionar com o comportamento da atividade física para até ficar mais fácil, né, para a gente estar entendendo todos esses construtos. Mas, da aplicabilidade da educação física, você utilizar elas no seu dia a dia é extremamente simples, tá? Por quê? Porque são questionários, tá? Esse repositório de instrumentos de avaliação psicossocial, eu vou estar passando o link para vocês, tá? Basicamente, aqui ele tem uma lista de inúmeros questionários que são validados para o Brasil, que vocês podem estar aplicando, tá? Indo até ele e vendo assim qual o melhor, qual é a teoria que agora vocês já conhecem, né? O que cada teoria significa. Se for do comportamento planejado, por exemplo, eu já sei que eu vou estar avaliando mais a intenção, tá? Então, vocês podem ter acesso aqui, ó, tanto de questionário que já estão validados de autorregulação, de motivação e de atividade física e exercício físico, tá? Então, aqui embaixo só é um exemplo, mas existem vários que já estão validados no Brasil e que vocês podem estar fazendo essa aplicabilidade na prática, tá? Não só para pesquisa, mas para o dia a dia mesmo. Como eu tinha comentado para vocês, né, sobre algumas dicas dessa aplicabilidade, não existe uma receita de bolo, né? Cada pessoa é única e pode existir uma série de fatores que vai implicar nesse comportamento do exercício físico, né? Então, uma das teorias que são mais utilizadas é o modelo transteórico, que vocês viram que são aqueles que têm os estágios, né, da mudança comportamental. Então, de aplicabilidade, assim, para ficar fácil de monitorar, eu recomendo, né, estar aplicando esse modelo. Inclusive, ele já está, né, até no livro de treinamento de força do Jonato. É o primeiro capítulo desse livro. O Jonato vai falar dessa mudança do comportamento voltado à musculação. Então, ele vai dar o enfoque, ele vai dar dicas de como está trabalhando, né, com esse modelo transteórico. E também o Marcos Narras. Aqui a gente já entra para a questão de grupos, né, de saúde coletiva. Eu não coloquei aqui a questão da escola, né, mas vocês podem estar trabalhando também com esse modelo transteórico dentro do ambiente escolar, além de outros também construtos, tá? E, além disso, né, através desse repositório, né, vocês podem também estar trabalhando com alguns questionários, monitorando as intenções, a expectativa de autoeficácia e a motivação, tá? Por quê? Porque eles são os determinantes mais proximais do comportamento da atividade física, tá? Não existe uma receita de bolo, vocês podem estar até criando dentro das avaliações de vocês, né? Vamos colocar aí como personal, né? Coloca na anamnese, vai monitorando, não é algo fixo. Por exemplo, a expectativa de autoeficácia você pode estar trabalhando no dia a dia dos seus alunos, né? Quando eu consigo melhorar esse repertório motor do meu aluno, eu posso estar melhorando a autoeficácia dele, sem nem conversar com ele, porque se ele se sente capaz de estar fazendo determinado exercício, né, consequentemente ele vai estar olha, eu vou
vou aumentar aqui a intensidade porque eu já consigo fazer, vou aumentar aqui a complexidade desse exercício porque eu já tenho segurança para fazer. Então, essas questões, né, vocês podem estar trabalhando tanto na questão de avaliação, mas também no próprio dia a dia, né? Lembrando que muitas pessoas elas terão altas intenções, mas uma baixa expectativa de alta eficácia, talvez uma alta motivação, só que não sabe por onde começar. Então, é um trabalho assim de conhecimento mesmo do seu aluno, né? E como eu falei para vocês, não existe receita de bolo, tá? Eu só estou dando possibilidades aqui que vocês podem estar trabalhando nessa perspectiva. E um ponto interessante, né, que essas teorias cognitivas sociais, elas não vão explicar, não vai ser a salvação para o mundo, não, tá? Porque existem vários outros aspectos de autorregulação, de questão afetiva, de hábitos, existe tanta coisa que pode impactar, mas trabalhar com as teorias cognitivas sociais é o primeiro passo, tá? Para a gente estar tentando implementar esse hábito, esse comportamento da atividade física nos seus alunos, no grupo que vocês trabalham, tá? Enfim, então, de uma forma geral, a mensagem que eu deixo, né, para essa aplicabilidade da educação física é essa, tá? E também eu vou dar algumas dicas aqui de livros. Esse livro de motivação, educação física e exercício físico e saúde, da Artaban Guedes, ele é gratuito. Vocês podem estar colocando assim o nome e baixando. E a teoria cognitiva social e educação física é gratuito também, tá? Vocês podem estar tendo esse acesso e deixando no material de vocês de trabalho, tá? Esse livro aqui, ele vai dar o enfoque nesse modelo transteórico, que é um dos mais utilizados, só que, infelizmente, ele não é gratuito, tá? Mas, basicamente, ele vai mostrar essas contribuições, né, tanto na prática clínica, como na questão da promoção da saúde, seja na saúde coletiva, né, ou seja também num trabalho mais individualizado. Então, por que é tão difícil mudar, seria a dica que eu dou para vocês, tá? Indo um pouquinho mais além, tem esses dois livros, Behavioral Change, do Hager, que ele lançou agora em junho de 2020. Ele não é gratuito, tá? Mas são possibilidades para vocês estarem conhecendo um pouquinho a mais de algumas outras teorias e também entendendo como funciona a intervenção. Assim como esse outro livrozinho aqui, tá? Que ele tem uma metodologia própria para estar trabalhando nas intervenções para essa mudança comportamental, tá? Só lembrando que aqui não dá um foco exclusivo no exercício físico, né? Como eu falei para vocês, a gente bebe da fonte da psicologia, né? Mas são coisas extremamente interessantes e lançam uma luz assim, né? Para a gente conseguir manter a aderência do aluno, por exemplo, né? Dentro da nossa prática profissional. Então, a mensagem que eu deixo é essa, tá? Obrigada. Muito obrigado, Andressa, pela apresentação. As informações ficaram bem claras. Eu acho que você trouxe um cenário que cada vez mais tem sido necessário para a nossa área, né, mais focado para a educação física, mas que se aplica em diferentes contextos, em diferentes áreas, e principalmente em relação ao exercício físico, né? A gente, como comentaram na palestra anterior, a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente consegue fazer a pessoa fazer o exercício, ela sabe dos benefícios, elas têm uma alta, como você mostrou aí, né? Tem alta intenção de fazer a atividade, às vezes tem uma alta eficácia. No entanto, me parece que somente isso não é suficiente, né? E aí você trouxe, além dessas teorias, você falou que também o comportamento é algo muito complexo, né? E aí acaba que o conteúdo que você trouxe é de extrema importância para a gente compreender o quanto esse comportamento é complexo e o quanto a gente precisa olhar para essa parte, né, esses aspectos psicológicos para melhor atender o nosso aluno, né?
isso em qualquer aspecto do nosso ambiente de trabalho, tá? Então, parabéns aí pela apresentação. E pode começar com as perguntas aqui. Eu selecionei duas, tá? Que colocaram, e aí eu organizei. O Carlos, ele perguntou, Andressa, como podemos melhorar essa alta eficácia nos momentos de hoje? Certo. Você vai fazer as duas perguntas ou Não, primeiro eu respondo? primeiro se preferir, pode responder essa, porque são de pessoas diferentes. Ah, tá. Então, é uma boa pergunta, né? Porque já leva nessa perspectiva para além do comportamento da atividade física, né? É natural, né, que a gente se sinta meio que desanimada, né, de todo esse período, que muitas vezes a gente se sinta, assim, desmotivada mesmo, né, não se sinta capaz de estar melhorando, né, esses aspectos, mas fazer exercício físico, né, ter uma rotina, assim, de não se cobrar tanto, por exemplo, a gente pode estar melhorando a nossa autoeficácia, tá? Dentro desses construtos, mas trabalhar a sua motivação, tentar assim cumprir os seus objetivos, não lembrando que sempre de uma forma que você não se cobre tanto, tá? Porque cobrança nesse período de pandemia, né, faz com que a gente se frustre mais, tá? Porque a gente está vivendo um período muito atípico e viver dessa forma, né, como a gente estava antes, por exemplo, isso é totalmente ruim para a nossa saúde mental, né, e consequentemente para outros aspectos da vida. Mas uma forma de você estar aumentando a autoeficácia, né? Você está fazendo exercício físico, está cumprindo as suas metas, né? Umas metas que são mais acessíveis, tá? Reduzir, assim, um pouquinho de toda essa pressão, pensando nessa perspectiva desse momento de pandemia. E com certeza está trabalhando a motivação, né? Que você se sente capaz para fazer isso, que você é capaz sim, que não exigir a perfeição também, né? Muitas vezes a gente cai nessa ideia do perfeccionismo e isso pode frustrar, né? Então você fazer as suas coisas, né? Tentar seguir toda essas suas demandas do dia, né? Fazer de uma forma que você não se cobre tanto e não busque o perfeccionismo. Eu estou falando assim de uma forma que eu não entendi muito bem assim a pergunta se era da atividade física ou do momento que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que eu consegui incluir assim as duas perguntas. Nossa, Carlos, se você desejar falar no microfone, tá no áudio, pode ficar à vontade, caso você acredite que, que seja outra relação, né, da pergunta, tá? É, isso que a Andressa falou, acho que é de extrema importância, principalmente como ela falou, como ela citou em relação à pandemia, né, da gente não se cobrar tanto. Tendo em vista que a gente já tem uma pandemia do exercício veio muito antes dessa pandemia que a gente vive hoje, né? Então, é algo que a gente agora apresenta duas dificuldades, né? Tanto a questão da inatividade física, como a questão de tudo que a pandemia impacta, né? Está impactando nossa saúde, né, de forma geral. Eu penso, Andressa, que essa questão da alta eficácia, ela também está muito associada à dificuldade percebida, né, que a pessoa tem em para realizar determinado comportamento. Então, como você bem citou, a gente estabelecendo pequenas tarefas, pequenos passos que a gente acredite que vai conseguir. Assim, a questão é você não estabelecer uma meta muito grande. Quando você estabelece uma meta muito grande e você não consegue alcançar, então vem a frustração. E aí, até mesmo esse livro aqui que eu estou lendo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui na câmera. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver?
É Mini Hábitos, o nome do livro, do Steven Giese. É legal porque ele traz essa questão de você estabelecer pequenas estratégias, né, para qualquer tipo de comportamento que você deseja adotar. Então, às vezes, a gente dá muito tempo se fazer o exercício, a gente quer, eu agora vou começar na segunda-feira e vou fazer de 30 minutos a 1 hora de atividade. Aí quando você vê aquilo, para você, proporciona um desafio muito grande. Então, caso você não consiga cumprir aquilo, então acaba que você tem uma alta probabilidade de se desmotivar. Então, quando você estabelece pequenos passos, pequenas estratégias, não vou fazer 30 minutos, mas vou fazer 10 minutos, por exemplo, a chance de você concluir essa tarefa é muito alta, e com o tempo isso vai fortalecer a alta eficácia que a Andressa falou. Então, poxa, eu consegui fazer 10 minutos, eu me sinto capaz de realizar esse exercício, então agora eu vou aumentar um pouco mais, né? Então, acaba que são possíveis estratégias que a gente também pode tá implementando, né? Uma segunda pergunta foi o Bruno, que ele fez, Andressa, que é assim, olha, as pessoas sem doença, elas têm dificuldades para realizar a prática regular por diversos motivos. A depressão aumenta muito essa dificuldade pelas características da própria doença. Você sabe dizer se alguma dessas teorias destacaram algum estudo com pessoas com depressão? No momento, não lembro, tá? Realmente eu não tenho essa informação, tá? Mas acredito que tenha sim, com o estudo relacionando com a depressão, tá? Dessa mudança. É porque, assim, também vai depender do nível, né, dessa depressão. Se for uma leve, a gente pode estar trabalhando com um exercício físico, por exemplo, né? Se for uma depressão mais acentuada, né, aí a gente vai ter que ir para meios farmacológicos. Mas eu acredito que sim, tá, Carlos? Eu não tenho essa informação agora, mas você Bruno, pode pegar meu e-mail, que aí eu posso buscar essa informação e tá passando para você, tá? E conversando mais de uma forma mais detalhada, mas no momento eu não tenho nenhuma leitura em relação a isso, dessa relação com as teorias cognitivas sociais e a depressão. certo. Tranquilo, Andressa. Só dar um feedback aí. Fala, Bruno. Bruno tem um WhatsApp, Bruno. Pensava que era outro Bruno. Você me manda um oi no WhatsApp que eu te ajudo nessa busca, tá? Sim, sim. Não, tranquilo. Eu questionei justamente assim, porque a gente pode ter o pensamento de que essas pesquisas, né, esses estudos, essas teorias, elas são feitas, assim, justamente com as pessoas que não têm nenhuma doença, né, que estão em condições saudáveis e tal. E para a gente pensar num público, né, mais abrangente em relação a algum tipo de doença, alguma situação, é interessante também pensar nessa situação, né, de analisar esses outros casos para entender essa relação, né, porque aí a gente fala assim, justamente nessa ideia, para melhorar a atividade física tem que fazer isso, seguir esse passo aqui, é interessante, porque a teoria diz isso, só que a gente, né, considerando a população, a gente não tem as pessoas com as mesmas condições, né, obviamente, cada um tem suas características e tal, mas aí é só para ter esse conhecimento mesmo, se existia esse tipo de estudo e você conhecia, que aí eu ia tentar ver, né? Acredito que dentro dessas, as que se encaixam, assim, seria mais um trabalho com a motivação, né? E de início. Mas em relação à questão de pessoas com... Tem muitos estudos, assim, de pessoas com vício, de álcool, por exemplo, de cigarro. Então, acredito, sim, que é algo que deva ter, né? Mas que o trabalho maior seria inicialmente com essa questão da motivação, né? Que aí já entraria também a alta eficácia, tudo está um pouco relacionado, mas de início seria esse trabalho motivacional. Isso aí, maravilha. Agradeço também pelas dicas aí dos livros, viu? Então, esse livro de D'Artagnan, que quer dizer, eu não conhecia, mas eu assisti uma live dele, interessante mesmo o debate que ele faz nesse contexto aí da educação física, a saúde. Até coloquei o link aí dessa live, bacana. E esse de Guedes, ele fala só sobre as teorias da autodeterminação,
lá na Humanística, como eu tinha comentado com vocês. Então, ele vai explicar, assim, de uma forma bem detalhada como você pode trabalhar, né, com motivação intrínseca, extrínseca, enfim, sobre toda essa perspectiva motivacional, com foco nessa teoria da autodeterminação, que já pode, né, servir com essa questão das pessoas com depressão, né? Maravilha, show de bola. Andressa, o César, ele fez o seguinte questionamento, né? Falou, olha, tendo em vista que se tratam de questionários, aí a pergunta 1, é possível aplicá-los através de ferramentas online, como formulários Google, por exemplo, e eles mantêm sua validação, caso sejam aplicados online? Então, a validação deles já é feita assim porque é validada para o Brasil, né? Então, a forma como você pode aplicar, eu não sei se a pergunta é em relação para pesquisa, né? Ou para prática assim, profissional, mas é viável, tá? Inclusive, foi o que eu fiz no projeto do mestrado, né? Eu transformei esse questionário, né, via a plataforma do Google Forms para já facilitar, né, a questão da pesquisa. Tá, mas é viável sim. Certo. Tem o que às vezes é legal de se também observar, é porque tem alguns questionários, que eu não acredito que não seja o caso desse que você citou, mas assim, tem alguns que que precisa ser aplicado exclusivamente com psicólogos, né? E tem outros que outras áreas da saúde pode estar aplicando, né? E aí, acho que, salvo engano, é porque eu não me recordo agora, mas tem um site de psicologia que traz, né, os questionários, você busca lá os questionários que somente os psicólogos podem aplicar, ou outras profissões também podem estar realizando, né? A Stephanie, ela queria dar uma palavra. Stephanie, você ainda quer falar? Pode ficar à vontade. Não, é porque você estava... Boa noite, né? Primeiro, parabéns pela palestra. Eu gostei muito, teve muitos assuntos que me fizeram lembrar situações que eu passei. Inclusive, quando você estava falando sobre a questão de depressão, da questão de medicamentos e tudo, teve um momento que eu passei por essa situação, inicialmente tomando medicamentos, e por estar dentro da área, como eu não estava motivada para fazer, eu acabei me sentindo duplamente culpada. Primeiro, porque eu não estava fazendo, e segundo, porque eu sou da área e não estava fazendo. E quando eu tinha um pouco de motivação para fazer alguma coisa, nunca era entre aspas, o recomendado, né? Então, às vezes, eu não começava porque eu sabia que eu não ia conseguir terminar. E isso, por um tempo, justamente esse tempo da pandemia, ficou um impasse para mim, porque eram muitos contras e muitos impasses para começar. Aí, quando ele falou dos 10 minutos, né, que foi justamente o que eu fiz, eu falei, eu vou começar, então, caminhar 10 minutos 3 vezes por semana. Porque eu sabia que eu ia ter motivação suficiente para começar e para terminar. E eu ia me sentir melhor, porque eu estava conseguindo terminar. E aí eu comecei a fazer isso, e agora eu estou caminhando as 3 vezes por semana, e correndo, e estou levando minha cachorra para passear 1 hora. Às vezes eu passo e falo, pô, você demorou pra caramba para voltar. E, assim, se tornou uma coisa prazerosa, porque agora eu começo a andar sem olhar, eu não saio mais com relógio, com celular, com nada, porque isso também me atrapalhava muito, porque toda vez que eu saía com o relógio, mesmo que eram os 10 minutos e eu sabia que eu ia conseguir, eu ficava naquela de, nossa, mas não vai chegar esses 10 minutos, não acaba nunca mais. E quando eu passei aí sem relógio, que eu passei a me desprender mais dessa questão do tempo, de quanto tempo eu vou conseguir, se vai ser 10 minutos, não vai, eu saio, dou a volta, e às vezes eu andei mais do que 1h30, às vezes eu andei 1 hora, às vezes eu andei meia hora, mas eu fico, assim, muito satisfeita em relação ao resultado, porque realmente começou por uma situação muito, que às vezes a gente considera muito pequena, né, que é, assim, os 10 minutos, ou um tempo que a gente nem
como é que fala, nem propõe e vai, e no final acaba sendo melhor. Assim, é importante também a questão do medicamento, apesar de mudar um pouco o humor e fazer com que a gente tenha menos oscilações, também desmotiva muito, porque ele te deixa meio fora de si, sabe? Você fica meio desorientado, e aí você não sabe o que você quer, você não sabe se você tem motivação ou não, você só tá ali, e é uma questão meio difícil de lidar, quando você tá sob efeito de medicamento. Aí realmente precisa de um estímulo de fora, o estímulo interno, não existe praticamente, né? Ele é muito neutro, não vai para frente nem para trás. Aí, assim, parabéns novamente pela palestra e pelos comentários de vocês. Eu realmente, assim, espero que inicialmente o incentivo seja principalmente para quem precisa, seja mais desprendido de normas, do que é preciso, do que não é, do que tem recomendação, do que não é, e que a pessoa consiga dar o primeiro passo, e consiga realizar as primeiras tarefas, que às vezes ela vai falar, pô, que coisa besta, né? Será que realmente isso vai fazer alguma diferença? Mas a longo prazo faz, né? Mesmo que, assim, naquele curto prazo ele não consiga atingir, entre aspas, o esperado para as recomendações, ele está conseguindo atingir o objetivo interno, que é melhor a longo prazo, né? Do que a curto prazo. Desculpa aí o tempo, era para ser rápido. Perfeito, Stephanie. Eu vou até filosofar, hein? Segundo Lao Tse, ele fala que toda jornada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo, né? Então, a questão é iniciar, não importa o tamanho, né, do passo. Obrigado, tá, Stephanie, pelo depoimento. Acredito que foi de extrema valia e ajudou ainda mais a gente, né, a compreender, né, a importância do movimento, quanto isso ajuda na nossa vida em si, né? Exato. Principalmente porque, para quem não faz uso da medicação, não sente tanto quanto, apesar da gente ter o sentimento de empatia, não consegue chegar no que o outro está realmente sentindo e no que está pensando. E às vezes a gente realmente não pensa nada, porque não consegue. Sim, é um acúmulo de nadas, assim. E realmente precisa de um pontapézinho para frente, para poder começar. Assim. E precisa de insistência também. Mas dá certo. Obrigada, tá, Stephanie, pela sua fala. Foi um depoimento muito, assim, importante, né? A gente está refletindo sobre várias coisas. E é exatamente isso, é começar pequeno, né? Em relação da atividade física, é você ir no seu limite, mas o importante é você fazer, né? Sem cobrança, sempre visando também essa questão da recompensa, né? Que você falou aí que agora gosta, né? De passear com o seu cachorro, com o cachorrinho. Isso é muito legal, tá? Então, obrigada mesmo pelo seu depoimento e é isso. Massa. A Thaís, Andressa, ela colocou aqui um comentário bem legal. Ela falou que os questionários, né, eles têm validação para a internet. Também tem questionários que a gente não pode aplicar, né? Tem questionários que são pagos também, então não podemos disponibilizar. Se a Thaís quiser falar mais alguma coisa, só para deixar mais claro, pode ficar à vontade, tá, Thaís? Eu falo muito. Eu resolvi ficar quietinha. Não, mas é só porque vocês levantaram essa bola e eu acho sempre muito importante ressaltar isso, porque a gente, em pesquisa, a gente consegue passear pela multidisciplinaridade, mas existem algumas barreiras que precisam ser respeitadas, né? Então, tem os questionários que realmente só psicólogo pode aplicar, a gente não pode aplicar, e tem os que são pagos. Então, por mais que às vezes a gente pagou, tem acesso, a gente não pode repassar, né? A gente não tem o direito autoral sobre ele. Então, foi só esse levante aí que vocês deram de bola e eu dei uma cortada para a gente tomar cuidado com os instrumentos que a gente está utilizando para a gente não infringir nenhuma lei, né? Fazer tudo sempre direitinho. Só isso. Valeu, Thaís. Fazer um comentário, Andressa?
Não. Tá certo. Então, o Carlos, eu acho Obrigada, que, Thaís, pela observação. eu não sei se, acho que não foi uma pergunta do Carlos, mas se for, Carlos, fica à vontade, tá, para falar. Carlos colocou assim, ó, fazendo um gancho com a pergunta do Bruno, a depressão já está sendo um dos problemas que estamos passando até em idosos, né? Assim, não estão indo às academias pelo fato do contágio, né? Então, realmente, ainda tem isso, né? O medo de se contaminar, ele ainda é grande e acaba que também é uma barreira que a gente encontra hoje ainda, além das outras barreiras, é uma nova barreira que limita, né, a gente de se exercitar. Tá, foi só uma colocação, né, Carlos? Tá certo. Deixa eu ver aqui, Andressa. Vamos lá, vamos lá. O Luiz, pode perguntar, Luiz. Fica à vontade aí. Opa, boa noite. Boa noite, Luiz. Vocês estão só me escutando? Não, então agora estão me vendo. Tá. Boa noite. Primeiro, parabéns, Andressa, pelas palestras. As mulheres estão tomando conta. Eu estou com medo agora da minha. Mas parabéns às meninas. Eu acho que eu já não assisti Maristela e a Elda, mas eu vou acompanhar depois, mas deve ter sido muito bom também. Essa discussão aí dos questionários, para não ficar uma coisa assim, da gente ficar com medo de usar também, tá? Tem que ter todos esses controles, esses cuidados aí que a Thaís falou, tal. Mas um exemplo que eu queria apresentar assim, para vocês é o questionário do Bandura lá, que é para você medir a autoeficácia, né? A gente, ele tem a teoria dele e ele propõe algumas perguntas ou alguns modelos de questionário, só que o questionário dele é um exemplo que é aberto e que ele também não é fechado, né? Fechado na ideia, assim, de que você só aplica da forma que ele propôs, tá? Então, é uma coisa que é bem aplicável na prática profissional, que é você sondar seu aluno, que é a proposta que a Andressa tá construindo aí, né? Que é assim, você conversar com seu aluno e saber quais são as barreiras que ele tem que diminui a autoeficácia dele, e você precisa também saber quais são os fatores que potencializam a autoeficácia dele. Então, nessa ideia, então, que a gente quer, assim, a gente quer facilitar os facilitadores, né, reforçar os facilitadores para os nossos alunos e diminuir as barreiras. Esse questionário do Bandura lá, né, de você medir a autoeficácia, ele na minha ótica, você não precisa aplicar exatamente como ele propõe. Até porque, assim, isso foi uma reflexão que eu fiz. Por exemplo, tem um artigo do Ekecax, que, na verdade, ele utiliza 8 perguntas que não tem nada a ver com o questionamento que é feito no trabalho do Bandura. Então, na verdade, ele queria saber qual era a autoeficácia das pessoas de acordo com a proposta que tinha no objetivo do trabalho. Então, ele não ficou fixo a ideia de que as perguntas que o Bandura usa, né? Porque, assim, a proposta do Bandura, ele também propõe a medida de autoeficácia para N coisas, né? O exercício é um aspecto dela. Então, no final das contas, assim, a ideia é mais a proposta da formulação e como você avalia a autoeficácia, e isso pode ser aplicado em diferentes coisas, né? Até porque tem uma pessoa, eu não sei se é a pessoa da nutrição, né, que tinha falado aí, tô vendo com vocês as coisas da nutrição também, que a gente não viu na graduação. Então, possivelmente pode ser aplicado também para a pessoa lá na nutrição. Então, tentem se aproximar mais do questionário, esse é um exemplo, para vocês pensarem na forma. Então, o que seria na prática, né? É você pensar assim, conversar com seu aluno e identificar quais são os fatores que fazem com que ele diminua a autoeficácia dele para ir para uma sessão de exercício. Pode ser um dia chuvoso, por exemplo. Então, a pessoa pode, quando está chovendo, ela tem baixa autoeficácia para ir para fazer o exercício. E como é que você vai ajudar ela a entender isso? E aí, um processo que é interessante aí dessas teorias que a Andressa está apresentando, eu acho que entra 2 aspectos, assim, né?
A gente está fazendo a pessoa ir para o divã para ir fazer o exercício. Então, a gente está pedindo para a pessoa refletir sobre quais são os fatores que fazem com que facilitem ela ir fazer o exercício, as barreiras que ela tem que são criadas para ela não fazer o exercício, e para ela se tornar mais ativa, né? E aí a gente se põe no mesmo lugar. Então, a ideia, né, é que a gente utilize essas ferramentas, né, e aí precisa se aproximar mais dos questionários para ver qual é a liberdade que a gente tem na prática utilizar eles. Mas um exemplo desse aí que eu queria deixar, né, para parar de falar aqui, é exatamente esse questionário do Bandura, que ele pode ser aplicado de forma totalmente aberta, assim, né? Inclusive, mais um exemplo só para fechar, que é, você pode utilizar as barreiras que as pessoas têm para ir para fazer atividade física e os facilitadores que ela tem para você medir essa autoeficácia e fazer a pessoa internalizar isso, né? E você vai ter que construir com ela para ultrapassar essas barreiras, e você pode também utilizar o questionário durante a prática de exercício, né? Para os profissionais de educação física. Então, dentro da sua sessão de exercício que você planejou, quais foram os fatores que diminuem a autoeficácia da pessoa? É intensidade? É volume? É a sessão ser monótona? É todas as sessões serem iguais? O que é que faz com a pessoa diminuir a vontade dela ir para a academia? Né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, porque às vezes a gente fica muito fechado ali na orientação, nas recomendações, né, de prescrição de exercício, porque a recomendação ela não foi pensada em você mudar comportamento, ela foi pensada em você gerar o estresse fisiológico para que gere adaptação. Então, a gente tem que casar essas ideias aí. Eu acho que é isso, vou parar de falar aqui, senão vai o resto da noite. Valeu. Nossa, Luiz, valeu aí pela contribuição. E é engraçado, assim, se tu fala da autoeficácia, até mesmo da intenção, a gente percebe, pelo menos eu observava em algumas coletas que a gente fazia lá no laboratório, assim, quando a gente pergunta a intenção, né, pessoas que já fazem certo tempo que não praticam exercício, as intenções são bem altas, né, de realizar a prática. E acaba que isso para a gente poderia até ser um norte para a gente caracterizar um indivíduo e prescrever de acordo com essa intenção e com essa autoeficácia, né? Então, eu não sei se o Luiz conhece algum estudo que já teve uma intervenção que foi prescrita de acordo com essas características, com as características de resposta inicial, né? De intenção, de autoeficácia, se isso implica realmente na manutenção do comportamento. Vai ficar um bate-bola aqui a gente, né? Então, a ideia é assim, 10 minutos aí, Luiz. Vou encerrar esse negócio. Mas assim, cara, eu não acredito nisso. Eu medi no doutorado, isso foi um questionamento que foi feito pela banca também, mas eu não acredito nesse negócio de intenção. E aí, essa semana agora, eu tava no PubMed e saiu um artigo agora, 2020. O cara comparou o HIIT, comparou o contínuo, comparou o HIIT feito com peso corporal, certo? O HIIT tradicional, o HIIT com peso corporal e o HIIT contínuo. Semelhante ao que você estava fazendo, só mudou Ficou sem áudio, Luiz. Ficou sem áudio, Luiz. Ficou sem áudio? Agora voltou. Agora você está me usando? Volta 10 segundos aí. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, eu acho que quando parou o áudio, eu estava falando que eu estava no PubMed, aí eu estava olhando lá os artigos, né? Aí saiu um artigo agora recente que analisou o HIIT tradicional, o HIIT com peso corporal e o contínuo, tá? Aí você vai olhar a intenção é tudo igual, cara. Você olha o gráfico, a intenção é todo mundo lá em cima. Você pergunta assim, qual a intenção de você fazer os exercícios? É tudo lá em cima. Então, assim, eu não confio, não é que eu não confie na intenção. O que eu estou refletindo é mais aí, como é que a gente está perguntando isso às pessoas.
ou tem o viés de como a pergunta é feita nos estudos, ou as pessoas estão reportando a intenção sem uma avaliação tão cognitiva. Elas estão mais no emocional, elas estão analisando assim, se eu não disser que eu tenho intenção de fazer isso, eu vou... Na verdade, é o contrário, né? Não ela tá sendo com um processo cognitivo, que ela está avaliando que se ela não disser que tem uma intenção alta, a gente vai recriminar ela. Então, não é uma coisa que vem intrinsecamente, é uma coisa que é mais por exposição. Então, na verdade, assim, eu estou, assim, analisando mais por esse ponto. Na verdade, eu estava até viajando aqui no tempo desse, de exatamente fazer um estudo, mas tentando fechar essa pergunta para a gente ver isso mesmo. Eu estou analisando agora se vale a pena fazer esse estudo. Então, mas também não é o caso, assim, da pessoa, ela já está procurando a intervenção para fazer o exercício, né? Assim, poxa, ela já está dizendo, olha, eu vi lá o folder, por exemplo, da pesquisa, então eu vou lá fazer. Então, ela já tem a intenção, acredito que já é alta, porque ela já está se motivando para ir fazer o exercício. Pode ser. Então, assim, se a pergunta fosse feita depois, assim, olha, terminou a intervenção, qual a intenção de você realizar esse exercício agora futuramente, e depois acompanhar, eu acho que poderia ser mais bom. Então, um ponto que eu faço do meu trabalho, do doutorado, é exatamente... Um ponto que eu faço assim, do meu doutorado, é exatamente que eu estava comparando duas intervenções, e eu perguntei a intenção isolada entre cada uma delas, né? Eu perguntei a um, depois a outro, e depois eu fui comparar os valores. Na verdade, a reflexão que eu faço, que era para ser perguntado após a segunda intervenção, e ver qual era a intenção exatamente para ter esse modelo de comparação, se a pessoa tinha mais intenção a uma a outra, né? Mas, assim, eu estou muito na cabeça de que é a forma de pergunta. E assim, tanto para a escala PACES lá, para o enjoyment, quanto para a intenção. Então, assim, o que a gente vê do enjoyment assim, todo mundo apresenta um enjoyment muito alto. Então, assim, o cara não curte o exercício, o cara apresenta afeto baixo durante o exercício, mas ele curtiu a sessão. Então, eu não consigo, assim, compreender bem. Eu achava que era só uma questão de construto, cara, diferente, mas hoje eu reflito assim, eu acho que é a forma de perguntar. Entendi. Pode falar, Raça. Valeu. Vamos fechar com Raça aí, hein? Estou ouvindo vocês falarem aqui, e assim, até bom assim ouvir, né? Às vezes eu estou interagindo, né, e preocupado com o chat, essas coisas todas, e eu fico focado nisso e não dou tanta atenção para a discussão, e agora, escutando mais de fora aqui, vendo as coisas acontecerem aí, eu consigo pensar melhor, né? E sobre essa coisa da intenção, Luiz, a minha reflexão é assim: quando você pergunta para alguém uma coisa que, teoricamente, ela sabe o que você espera que ela vai responder, daí para frente já a chance do que você da resposta vir coerente com o que você imagina é muito baixa, né? Então, assim, a minha reflexão, se você quer medir a intenção, tem que medir de uma maneira que não seja perguntada, entendeu? Por exemplo, a gente está fazendo estudos nas academias agora e a gente observa que tem gente que paga planos anuais. O camarada paga um plano mensal, e ele vai 2 vezes no mês na academia, entendeu? Quer dizer, ele tem o direito de todos os dias, né? Até sábado e domingo tem academia que abre, mas ele vai uma vez, de repente ele vai mais uma vez e pronto, acabou. Então, e aí ele paga 12 meses e ele vai 2 meses, 3 meses, entendeu? Então, e tem gente que paga e nunca vai, entendeu? Não vai nenhuma vez. Então, assim, eu estou falando de gente que paga 1 ano. E aí a minha reflexão, assim, quer intenção maior do que o dinheiro? Quando você bota dinheiro no jogo, é o sinal, né? Você fala, vou comprar um apartamento. O cara fala, então me paga um sinal aqui. Se tu pagar, quer dizer que você... Bravo. Eu tenho pensado hoje em muitas medidas que não refletem exatamente, né, a resposta da pessoa, mas sim a intenção dela, sem ela dizer, né? Então, por exemplo, você perguntar para alguém assim, se eu fizer uma enquetezinha agora aqui, quanto tempo você acha que durar essa palestra aqui?
né? Aí cada um vai dizer, olha, eu acho que durou tanto. O camarada que estava achando uma merda essa palestra aqui já saiu, entendeu? Aquele que achou muito legal vai dizer um tempo muito menor, ou menor, pelo menos, do que aquilo que realmente foi. E eu não estou perguntando se a palestra foi boa ou não foi, eu estou fazendo essa medida de uma outra maneira, que ela, a gente, né, chama essa uma medida implícita, né, quer dizer, ela imprime o teu desejo, a tua intenção dentro de uma resposta que não necessariamente está diretamente ligado com aquilo que você quer saber, entendeu? Então, para a pessoa não é aquilo que ela quer dizer. Durou tanto, e aí ele não vai se ligar que você está querendo saber se era boa ou não estava. Mas é difícil isso daí, viu, cara? Então, no final das contas, o que a gente está medindo é a intenção mesmo, e todo mundo tem a intenção alta. O negócio é completar o comportamento, né? Exatamente. Parabéns pela palestra e pela discussão aí, pessoal. Valeu, Hassan. Agradeço aí os comentários. Andressa, a gente parte para finalizar, tá? Se quiser dizer as últimas palavras aí da noite, fique à vontade, tá? Não, agradeço, né, a presença de todos e é isso, né, a gente, no ciclo de palestra, a gente vai ver, né, vários aspectos que vai influenciar, né, nesse comportamento da prática da atividade física, né, e saber sobre essas questões, né, de todas essas teorias, da intenção, né, por mais que ela seja superestimada, né, conhecer essa questão de alta eficácia de todos esses construtos é o passo inicial, né, porque se a pessoa está intencionada, significa que ela quer atingir determinado objetivo. Então, a forma como a gente pode trabalhar nisso, né, é o que vai, assim, ser o produto final de todo esse ciclo de palestra. Então, está sendo muito rico tudo isso, né. Eu agradeço novamente pela oportunidade de estar contribuindo, né, falando sobre um pouquinho desses aspectos. Massa, Andressa, obrigado a todos aí pela participação, tá? Foi muito bom ter vocês com a gente hoje, tá certo?